Olá, meu nome é Eduardo e irei apresentar sobre o artigo de título traduzido Observação de ondas gravitacionais de duas coalescências de estrelas de nêutrons e buracos negros. A proposta é realizar um resumo sobre o conteúdo do artigo como modo de divulgação científica dos últimos anos na área de astrofísica e cosmologia. Bom, o artigo foi publicado em 2021 na revista The Astrophysical Journal Letters. Para respeitar o conteúdo feito pelos autores, os tópicos vão ser apresentados de acordo com aqueles estabelecidos no artigo. Antes de entrar na obra propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o que são as ondas gravitacionais e como foi feita a sua detecção. Bom, as ondas gravitacionais são perturbações periódicas no espaço-tempo conhecido. São dificilmente detectadas pois sua formação exige a participação de astros muito massivos e densos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Além disso, necessita que tais astros entrem em um movimento extremamente rápido, como em sistemas binários de rotação, didaticamente mostrado no primeiro GIF da apresentação. Quando a distância entre os dois astros em rotação chega a zero, temos a coalescência dos corpos, ou seja, a fusão de ambas as estruturas com novas características não triviais. Uma vez que tais sistemas são formados, as ondas produzidas são propagadas por todo o espaço. A energia dessas ondas são suficiente para curvar o espaço por onde ela propaga. O fenômeno é exageradamente representado na figura do segundo GIF. Logo, sabendo dessa ação das ondas gravitacionais, foi elaborado um sensor capaz de detectar essa deformação do espaço-tempo. Em cada braço, circula um feixe de laser que se reflete no espelho localizado em cada extremidade. Quando uma onda gravitacional chega, o alongamento e a compressão do espaço resultam num alongamento ou compressão dos braços do interferômetro. Assim, quando o braço é esticado, o outro é comprimido e vice-versa. Essa diferença de fase das ondas permite com que você detecte algum tipo de sinal. O artigo relata a observação de ondas gravitacionais de duas coalescências binárias compactas na terceira corrida de observação dos interferômetros LIGO e do Virgo, com propriedades consistentes a sistemas binários de estrelas de nêutrons e buraco negro. Os dois eventos são denominados e abreviados como GW205 e GW215. O primeiro foi observado pelo LIGO Livingstone e Virgo, e o segundo pelos três detectores LIGO Virgo. O artigo foi publicado no dia 29 de junho de 2021. As demais informações, como autores e instituições envolvidas, estão no paper devidamente referenciado ao final da apresentação. Vamos falar um pouco sobre os dados gerados e os detectores envolvidos. Tanto o LIGO quanto o Virgo são interferômetros. A comunhão de suas detecções traz ainda mais credibilidade ao evento. Portanto, o compartilhamento de seus dados é crucial para estudar um sinal como os apresentados nesse trabalho. A detecção coincidente de GW215 pelos três detectores LIGO Hanford, LIGO Livingstone e Virgo dá-lhe alta confiança de ser um evento GW astrofísico. Durante outro evento, GW205, o detector LIGO Hanford não estava operacional, e devido à pequena relação sinal-ruído em Virgo, foi efetivamente um evento de detector único, no LIGO Livingstone. As figuras exibem as localizações Sky para GW205 e GW215. Os contornos sólidos e espessos mostram as regiões 90% confiáveis do algoritmo de localização do céu de baixa latência. Aqui temos as representações tempo-frequência dos dados contendo GW205 e GW215. Os horários são mostrados em relação aos horários de fusão dos sinais. O primeiro é de 5 de janeiro de 2020 e o segundo de 15 de janeiro de 2020. A escala de amplitude de cada bloco de tempo-frequência é normalizada pela densidade espectral de amplitude de ruído do respectivo detector. Os dados do LIGO Livingstone de GW205 mostram uma faixa de excesso de energia com frequência crescente. Para comparação, a figura 3 também mostra GW215 e candidato marginal para LIGO Livingstone e LIGO Hanford. Em geral, gatilhos como o GW215 e o GW1900426 na figura 3 não seriam separáveis do ruído por um único detector, pois é a coincidência entre vários detectores que aumenta sua significância. Agora vamos falar das detecções das coalescências mais detalhadamente.
relataram uma probabilidade maior que 99% para o objeto compacto mais leve ter uma massa abaixo de 3 massas solares, derivada de uma análise por aprendizado de máquina. O mapa do céu associado é mostrado no painel inferior da figura 2, com uma linha preta que circunda uma área acreditável de 90%. O segundo sinal medido no LIGO Livingstone é distinto de todos os eventos de ruído em toda a observação do terceiro período. Foi identificada uma dispersão da luz ruidosa no LIGO Livingstone abaixo de 25 Hz, 3 segundos antes da fusão dos astros. A figura 3 mostra com o sombreamento colorido a distribuição de gatilhos de ruído de fundo identificados pelo software na região de sistemas binários com uma massa menor que 4 massas solares. Vamos falar sobre as propriedades físicas dos eventos. Aqui vemos algumas informações quanto aos corpos envolvidos nos eventos binários GW, com a massa aproximada dos componentes em alta e baixa rotação. Vale ressaltar que durante a alta velocidade no limiar da coalescência, temos parte da massa dos envolvidos sendo transformada em energia, que se propaga pelo espaço em forma de ondas gravitacionais. Aqui temos a representação das massas. Aqui temos uma representação das massas de GW205 e GW215, representadas por suas distribuições posteriores bi- e unidimensionais. O sombreamento colorido e as curvas sólidas indicam a priorização de alta rotação, enquanto as curvas tracejadas representam o momento anterior de baixa rotação. Foi definido os parâmetros de massa de forma que a massa mais pesada seja o objeto primário. Vamos estudar um pouco sobre a natureza dos componentes secundários. Aqui temos a consistência das massas envolvidas no evento com aquelas já bem estabelecidas em eventos anteriores e bem consolidados. Assumindo o spin baixo, primeira linha, encontramos probabilidades de 96% e 98% de que os secundários em GW205 e 215, respectivamente, são consistentes com uma estrela de nêutrons. A possibilidade de grande spin secundário reduz essas probabilidades em até 3%. No entanto, a consistência com a massa máxima não exclui a possibilidade de que os secundários possam ser buracos negros ou objetos compactos exóticos, se tais objetos também existirem dentro da faixa de massa de uma estrela de nêutrons. Implicações astrofísicas. Com base na seção 6 do artigo, foi listada as seguintes implicações astrofísicas, dando destaque à origem de sistemas que abre portas para vários tópicos adjacentes às observações do artigo. Conclusão. Durante sua terceira corrida de observação, a rede de detectores LIGO-GW observou os dois sinais que consistiam em dois eventos com coalescências de estrelas de nêutrons e buracos negros. As massas de componentes de origem de GW205 e GW215 tornam provável que esses eventos tenham se originado de coalescências. Suas massas secundárias inferidas, respectivamente, são consistentes com a distribuição de massa para estrelas de nêutrons observada na Via Láctea, bem como as previsões de síntese populacional para massas secundárias em fusão. Este material é baseado no trabalho apoiado pelo Laboratório LIGO, da NSF, que é uma grande instalação totalmente financiada pela National Science Foundation.